Caríssimos irmãos e irmãs, filhos e filhas da igreja, nós celebramos hoje Pentecostes, o aniversário, o nascimento da igreja para o mundo, e temos essa grata alegria, coincidência e providência nesse ano de 2024, que o Pentecostes também é um dia 19, e todo dia 19, a missa do impossível com o glorioso São José, aqui no Santuário de São José, que está ficando bonito, né, gente? Sim ou não? Não é porque é meu, não, mas é bonito, não é? Você não acha? Sim ou não? Não? Sim. É lindo demais. Isso porque não está pronto. Isso porque não está pronto. Irmãos e irmãs, 50 dias após a Páscoa, aconteceu o Pentecostes. O Pentecostes é uma festa judaica que Jesus muitas vezes celebrou, os discípulos, São José, a Virgem Maria celebrou Pentecostes. 50 dias após o povo sair lá do Egito, o Mar Vermelho abrir, a Páscoa dos judeus, no alto do Monte Sinai foi dado a lei ao povo, o povo que caminhava no deserto e encontrou um Monte Santo no meio do deserto. E ali Deus deu uma lei, os mandamentos para fazer a aliança. Fala para quem está do seu lado, no seu deserto tem um Monte Santo, não para de andar não. Fala para essa pessoa, nesse deserto tem um Monte Santo, não para de andar, não. E lá no alto daquele Monte Santo, entre nuvens, raios, trovões, barulhos, o povo ficou com medo até de morrer. Deus desceu e entregou a Moisés os 10 mandamentos. Posteriormente a isso, o povo, entendendo o valor da lei, e do quanto é bom termos os mandamentos, porque os mandamentos de Deus não são um peso, não são uma opressão, não são uma imposição judaico-cristã, é um dom, conhecer os mandamentos da lei de Deus. Santo Agostinho diz assim, aquilo que o homem pelo pecado já não conseguia mais ler dentro do seu coração, Deus o revelou de novo na tábua dos mandamentos, porque os mandamentos nos humanizam, porque os mandamentos nos abrem para que o Espírito Santo venha a nós, nos santifique, nos torne amigos de Deus. Porque nos mandamentos eu me identifico e vou me parecendo com Deus. Eu sou filho, você, somos filhos de Deus, filho de peixe. Peixinho é. Os mandamentos nos vão nos fazendo ficar parecidinhos com o papai do céu. E aí o povo, então, como expressão dessa gratidão, o judaísmo criou a festa de Pentecostes, 50 dias após, para agradecer o que Deus fez 50 dias depois de abrir o mar, o povo criou o Pentecostes, a festa do 50º dia, vai ao templo e faz uma oferta a Deus, também leva as suas primícias, porque para eles lá coincide com o fim das colheitas. Então, antes de comprar e vender, negociar, ter lucro, pagar o financiamento do banco, ver quantos sobres vai trocar a Hilux ou não, o povo colhia os seus feixes, amarrava os seus feixes e levava até o templo e oferecia no templo aqueles feixes para serem consumidos, queimados ali num fogo de sacrifício, de louvor, para dizer a Deus que a maior riqueza da vida não é o dinheiro, nem o patrimônio. A maior riqueza da vida é a lei de Deus e estar em amizade com Deus. Jesus viveu isso muitas vezes. Até que Jesus, no seu ministério, com os apóstolos, com a sua igreja, faz uma promessa. João Batista batizou com água, vocês serão batizados no Espírito Santo e no fogo. Não se afastem de Jerusalém. E aí chega o 50º dia da ressurreição de Jesus, e Jesus então sopra o Espírito Santo sobre a sua igreja, sobre os seus apóstolos, como nós ouvimos na primeira leitura, para nos santificar e completar em nós a nossa santidade. Meus irmãos, nós só somos plenos, verdadeiramente libertos, felizes, nós verdadeiramente só vamos para frente na vida, na alegria e na tristeza, na saúde ou na doença, quando nós somos completados na nossa alma pelo divino Espírito Santo. Nós temos aqui em cima os 7 dons do Espírito Santo. Esses 7 dons do Espírito Santo estão lá no livro do profeta Isaías. Então está lá a sabedoria, o entendimento, o conselho, o temor de Deus, a fortaleza, a ciência, a piedade. E o profeta Isaías falava de um ungido de Deus, o Cristo. Cristo é ungido, que viria e seria pleno desses 7 dons.
Então quem tem isso na plenitude é Jesus. E nós podemos ter esses 7 dons para a nossa vida, e nós necessitamos, meu amado. Isso não é opcional. Você olha e fala assim, ai, que bonito. Mas acho que não vou levar não, acho que não estou precisando. Já entrou em loja só para sapear? Conhece? Quem tem loja aí? Não tem aqueles clientes que ele entra, só está dando uma olhadinha, e faz você descer a prateleira toda e não leva nada. Ai, não sei, é que eu levo? Ai, estou gastando tanto esses dias. Miserável. Eu acho tão, gente, de verdade, não vai comprar, não entra, não olha. Né? Tenha paciência. Mas, não, só está dando uma olhadinha. Ei! Olha aqui. Deixa eu olhar direito, né, também, para não errar aqui. Sabedoria, tá. Você está precisando, sim. E está precisando do 7. Fala para quem está do seu lado, você está precisando do 7. Fala, é o teu número, certinho. Fala, tem extra GG, tem sabedoria extra G2, tem entendimento PP, tem conselho M, tem temor de Deus GG. Fala, tem fortaleza G. Fala, tem ciência M. E quem é piedoso não usa baby look. Mas isso é conversa para outro dia. Não tem piedade com o umbigo de fora, não. Na verdade, o umbigo de fora é falta de piedade, né? Mas tá bom. Meus irmãos, quem tem isso é Jesus. Nós, na nossa humanidade, não temos isso na plenitude. E por mais bom moço que você seja, a vida vem, e a gente experimenta isso, que nos falta. Que a gente não tem combustível o suficiente para chegar no fim da estrada. Quem tem é Cristo, quando sopra o divino Espírito Santo dentro de nós. E o Espírito Santo é nosso à medida em que estamos unidos a Jesus. Fomos unidos a Cristo no sacramento do batismo. E recebemos o Espírito de Deus sempre que nos unimos a Cristo, pela oração e pelos sacramentos. Sobretudo o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Santo Efrem, diácono, lá do século III, do início da igreja, um grande santo, um dos maiores compositores de músicas cristãs, é que naquele tempo não tinha como gravar, não tinha Spotify, não chegava até nós, mas Santo Efrem foi famosíssimo no cristianismo primitivo, ele compunha belos hinos. E Santo Efrem tem uma música, que a gente não sabe como é, só ficou escrita, que diz: quem comunga, quem come a carne e o sangue do Senhor na divina Eucaristia, come o fogo santo do divino Espírito Santo. E é quando a gente se une a Cristo pelos sacramentos, porque cada sacramento comunica o divino Espírito Santo. No sacramento do matrimônio, o casal recebe uma unção do Espírito para o matrimônio. No sacramento da ordem, nós, os sacerdotes, os padres, os presbíteros, o bispo confere uma unção própria do Espírito para aquilo, para o sacerdócio. Quando você se confessa, você recebe o Espírito Santo para a remissão dos pecados. Na Eucaristia, nós recebemos um Pentecostes pessoal. Na unção dos enfermos, a gente recebe a unção, o toque do Espírito Santo. E unção dos enfermos não é só para velhinho que está morrendo. Que aí a unção dos enfermos já virou extrema unção. Unção dos enfermos é quando você vai fazer uma cirurgia. Unção dos enfermos é quando você começa um tratamento, um remédio contínuo. É diferente você ter que tomar uma dipirona, porque tem uma dorzinha aqui, você quer uma dipironinha? Não. Uma medicação que vai ser continuada, um tratamento que é mais difícil. Peça a unção dos enfermos. Ai, pai, já faz uns 10 anos que eu tomo remédio para isso aqui, para aquilo lá, eu acho que eu nunca vou... Peça a unção dos enfermos em vista disso. Todo sacramento tem um toque do Espírito Santo, sobretudo o batismo, a crisma e a Eucaristia. E aí então o Cristo nos capacita, contando com uma devolução nossa da vida, porque você precisa escolher Jesus todos os dias, e eu também. E aí esses 7 dons vão nos completando, nos plenificando, para que eu, que estou unido a Cristo, possa ser verdadeiramente um cristão, um outro Cristo para esse mundo. Portanto, meus irmãos, a fé ela tem 2 dimensões. Uma delas, o que Jesus pode fazer por mim. A outra, o que eu posso fazer por Jesus através do próximo da igreja. Chacoalha quem está do seu lado querendo dormir, porque nesse friozinho você vem cheio de blusa, você chega a estar fofo aí, né? Fala assim, você precisa ser útil, filho. Você precisa prestar para alguma coisa, meu amor. Não é possível. Fala para essa pessoa, daqui a pouquinho o Espírito Santo vai vir sobre você. E você vai melhorar essa cara de dor que você tem, de tristeza, de time de segunda divisão. Já já você vai até remoçar, vai até ficar mais jovem. Meus irmãos, um lado da fé é
o que Deus tem para mim, pode me dar, pode fazer por mim, e existe muito. Paulo Show, acho que você vai ser bem na frente do São José. Os meninos estão querendo dar um corte ali. Vai mais pertinho ali do meu irmão ali. Queridos, o que Deus pode fazer por mim? E Deus pode fazer todas as coisas, mas ei, se eu sou cristão, se eu sou enxertado em Cristo e outro Cristo, a vida é isso? O que Deus vai me dar, o que Deus vai fazer para mim, é isso a vida? Cristo foi alguém que veio na vida, nasceu e passou essa vida aqui sendo bajulado pelos anjos, bajulado pelos homens. O que Jesus disse? Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Belisca, quem está do seu lado me ajuda a fazer uma. Ele fala, você precisa ser útil, filho. Você precisa servir para alguma coisa, meu anjo. Ei! Meus irmãos, a gente pode e deve vir diante de Jesus pedir, amém? Mas quando a gente vem pedir, Ele também pede, uma mão lava a outra. E você já sabe isso. Toda vez que você vem diante de Deus pedir, Deus te pede, amém? Está pronto para o que Deus vai te pedir hoje? Diminuiu o cinza, né? Nossa, quanto ordinário numa igreja só. Eu estou até... Deixa eu me esconder aqui. Você reparou? A gente pode pedir? Está pronto que Deus vai pedir? Que horror. Vamos de novo? Vamos tentar mais uma vez? Não, vocês acabaram com o meu dia agora. E eu vim animadinha. Nós podemos e devemos vir diante de Deus, de São José, e pedir todas as coisas, sim ou não? Sim. Mas você está pronto para aquilo que Deus também vai pedir a você, sim ou não? Sim. Falsos. Não é não, ou é verdade esse sim, ou é profecia, né? Amém. Se a gente não está pronto, a gente quer estar pronto, não é isso, sim ou não? Sim. E meus queridos, bendito seja Deus que nos deu o divino Espírito Santo. Mas o que faz o Espírito Santo? Houve um primeiro derramamento do Espírito Santo, que é o Evangelho de hoje. Você fala, mas teve 2 Pentecostes? Não entendi. Calma. O Espírito Santo vem e gera o corpo místico de Cristo, que é a igreja. E a igreja tem seus membros, a igreja tem seus ministérios e ministros. Na tarde da ressurreição, e é o Evangelho de hoje, não no 50º dia, na tarde da ressurreição, Jesus aparece apenas aos discípulos, os apóstolos, não à multidão, não àquela primeira comunidade que vai estar depois reunida no cenáculo junto com Nossa Senhora. Nem Nossa Senhora estava ali. Só os apóstolos que ele escolheu. E aí ele faz um primeiro sopro do Espírito Santo, dando a paz, uma paz que está dentro de algo. Recebam o Espírito Santo, e não é para toda a comunidade. É só para os apóstolos, só para aqueles homens. A quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. Na tarde da Páscoa, o ressuscitado instituiu um sacramento, o sacramento da confissão. O que o Espírito Santo faz em nós? Ele produz arrependimento e confiança na misericórdia. E deu à sua igreja um sacramento de reconciliação, que é o sacramento da confissão. Ah, mas eu confesso direto com Deus. Mas aí você precisa conversar com Jesus, não comigo. Porque Jesus soprou o Espírito Santo sobre 11, sobre os 12, sobre os apóstolos. Jesus soprou o Espírito Santo sobre os apóstolos, não soprou sobre o seu travesseiro. Foi sobre o seu travesseiro que ele falou, perdoa o pecado dela, travesseiro. Foi? Não foi. Soprou na fronha do travesseiro. Soprou no Lorenzetti, o chuveiro. Lorenzetti, recebe o Espírito, lava ela aí, lava ele aí. Foi? Então não inventa moda. Soprou sobre os apóstolos. Aí você fala assim, padre, por que eu tenho que confessar com um padre? Simples. Entre tantos motivos, eu vou falar só um. Porque quando você peca, eu peco. Ainda que seja um pecado que ninguém viu, ninguém ficou sabendo, e graças ao bom Deus, não deu em nada. Não era. Ninguém viu, ninguém sabe, só Deus. Mas esse pecado aí é um pecado contra a igreja. Porque quem é você, bebezão? Você é um membro da igreja. Quando a gente peca, a gente se enfraquece espiritualmente, e eu enfraqueço a igreja, ainda que ninguém saiba, ainda que ninguém veja. Você precisa se entender, meu anjo, quem é você na vida? Você é um bicho solto por aí, que escolheu o catolicismo para, de vez em quando, fazer um pratinho e encher o buchinho de fé?
De autoajuda, de consolo, de um calorzinho espiritual? Não. Nós somos membros do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Portanto, todo pecado, público ou não, por mais íntimo que seja, é pecado contra Deus? É contra o irmão? Às vezes. É contra mim? Sempre. E sempre é um pecado contra a igreja. Por isso, para se reconciliar com Deus, você não se reconcilia só com Deus, você se reconcilia com a igreja da qual você faz parte pelo batismo. É por isso. Bate no peito. Entendi, pai. Entendi tudo. Claro, óbvio, entendi. Fala para quem está do seu lado, mas essa eu já sabia. Sem dúvida. O Espírito Santo produz arrependimento e confiança na misericórdia. Porque quando o Espírito de Deus nos quebranta, bota a mão dentro do nosso peito, no nosso coração e aperta, dá aquela coisa ruim que o Rivotril não tira, que a cachaça não tira. Entendeu? Que uma roupa nova, uma bolsa cara não tira. Um carro novo não cura. Aquela coisa aqui, ó. Deus nos reconcilia, nós vamos de reconciliação com Deus. É isso que o Espírito Santo faz. E fez esse primeiro Pentecostes apostólico, só para eles, porque é o próprio do sacerdote, perdoar pecados. Bom, 50 dias depois, eles estão, os apóstolos, Maria, mãe do Senhor, e um grupo de em torno de 120 pessoas reunidos no cenáculo, em vigília, em novena, de oração, esperando a vinda do Espírito. E aí, no dia em que o povo foi para o templo em Jerusalém, celebrar o dia que Deus desceu na montanha e deu uma tábua de pedra, o Espírito Santo desce na sala do Pentecostes, não para dar uma tábua de pedra, para dar um coração de carne e escrever dentro de nós a sua lei, escrever dentro de nós a sua graça e nos capacitar para a santidade, para as bem-aventuranças. E aí o Espírito Santo faz algo maravilhoso. No dia de Pentecostes, com aquele sopro, línguas de fogo, nós ouvimos a primeira leitura, eles começam a profetizar, glorificar a Deus. A sequência até da leitura iria dizer assim, que o povo na rua começou a ouvir um barulho, foi chegando nas portas, na janela, falou assim, está tudo bêbado. Aí São Pedro fala, que bêbado, rapaz, ainda não é 10 da manhã, não tem ninguém bêbado. Está se cumprindo o que Deus falou pelo profeta Joel, e aí foi a liturgia de ontem à noite da vigília. Teve gente aqui que estava na vigília ontem à noite, na missa de ontem? Ergue a mão para a gente ver. Foi bonita, não foi? Sim ou não? Você se arrependeu de ter vindo ontem? Foi tão bom que veio hoje, né? Glória a Deus, foi outra liturgia da palavra. Se cumpriu uma profecia. E aí todos ficam admirados, dizendo assim, meu Deus, como pode? Gente de tudo que é lado, ponta. E nós os ouvimos falar na nossa própria língua. O Espírito Santo causa arrependimento, confiança na misericórdia. O que mais ele faz? Ele nos ensina a falar uma língua que o outro entenda. O que é comunicação? Não é o que eu falo, é o que você entende. Como pode isso? Eles falam e a gente entende. Quem tem o Espírito Santo é capaz de falar a língua que o outro entende. E o outro fala uma língua diferente da gente. É ou não é? Quem é casado sabe. Seu marido não tem hora que fala grego? Sua mulher não fala grego com você? Esse dia eu vi um videozinho, achei um barato, um memezinho, né? Era assim, um casal sentado na sala. E o vídeo é na perspectiva da mulher. Estava escrito assim, o que eu digo e acho que o meu marido entende quando eu falo com ele. Amor, então você vai sair, aproveita, passa no mercado, traz 1 quilo de tomate, não sei o que de carne, não sei o que. Aí você passa na mamãe e entrega o remédio dela, porque o remédio dela acabou, ela não pode ficar sem remédio. Aí na volta, aproveita e conversa com o porteiro também, que amanhã a gente paga o boleto, não sei o que, não sei o que. Aí vira a câmera. O que o meu marido entende quando eu falo com ele. Amor, então aproveita e... Aí dali 2 minutos tá o homem, amor, o que era para comprar mesmo? O que era para fazer mesmo? É. Quem é casado sabe, falar a língua do outro é fácil? É difícil. Quem tem filho adolescente, fala, valei-me São José. Fala, vinde, ó Deus, em meu auxílio. Fala, Mãe da Divina Misericórdia, providenciai. Fala, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Quem tem filho adolescente? Oh, meu pai, como é que fala a língua desses trenzinhos? Desses fiotes de Anitta, de Madonna. Eu ia falar do chapéu lá, mas deixa também. Entendedores entenderão. É difícil, não é, gente? Sim ou não?
a língua do outro. Ei, quando a gente tem o Espírito Santo, a gente tem desejo e esforço de falar a língua que o outro entenda. Tem tanta coisa que o outro deveria entender e me incomoda o fato de você não entender. Por caridade, tem coisa que você tinha que entender, eu quero que você entenda, então, sei lá, eu me reinvento para você entender. Isso é um sinal do Espírito Santo, o dom das línguas, junto com o carisma, a oração, enfim, também é um dom de comunicação, diferente da Torre de Babel, onde tudo se confundiu, virou uma paçoca só. Pentecostes não é Babel, onde ninguém se entende. Pentecostes é essa comunicação que causa comunhão entre nós. O Espírito Santo nos faz falar a língua que o outro entende. E também como igreja, como evangelização. A língua que o povo entende. Maria, o que faz para o povo entender? Só desenhando mesmo, então desenha. Precisa entender. E aí diz, nós os ouvimos também proclamar as maravilhas de Deus. O que mais o Espírito Santo faz? Arrependimento, confiança na misericórdia, falar o que o outro entende e proclamar as maravilhas de Deus. De novo, me ajuda a fazer homilia belisca. Quem está do seu lado fala, você precisa ser útil para alguma coisa? Você precisa proclamar as maravilhas de Deus, meu anjo. Proclamar as maravilhas de Deus. Ter desejo de dividir Jesus com os outros, fazer Jesus chegar no outro. Quem tem o Espírito Santo proclama as maravilhas de Deus. E ganha um dom, um coração que reza. Por si, pelos outros e pelo mundo. Aí veio o salmo, arrebatador. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. O que mais o Espírito Santo faz? Ele renova, ele faz nova todas as coisas. Põe a mão assim no seu rosto, assim, falando, Espírito Santo, tu és o botox divino. Passa a mão assim no seu peito, assim, nos pneus, falando, Espírito Santo, tu és a plástica do céu. Põe a mão na sua cabeça, fala, Espírito Santo, você é o psicotrópico do céu, renova a face da terra, renova eu. Bate quem está, você fala, renova ela, renova ele. Faz assim comigo, renova nós, renova tudo, só renova, só vem. Vem Espírito Santo, ele renova a face da terra, faz nova todas as coisas. Meus irmãos, quando a gente leva uma trombada, um bum com o Espírito Santo, quando ele atravessa a nossa vida, a nossa existência, quando a gente abre um pouco das portas do nosso coração para Ele, Ele nos renova, nos faz novos de novo, nos traz para uma plenitude de vida, sabe? Rejuvenescer a alma, o espírito, o coração, a esperança. Ele faz isso em nós. E aí nós ouvimos a segunda leitura do apóstolo Paulo, dizendo para nós, irmãos, ninguém nem consegue dizer no sentido de reconhecer mesmo, Jesus é o Senhor da minha vida, a não ser no Espírito Santo de Deus, para fazer de nós um só corpo, diversidade de dons, de carismas, de perspectivas, de idades, mas nós nos encontramos num só corpo, porque batizados num único Espírito, judeu, grego, escravo, livre, palmeirense, flamenguista, sei lá, se vale para eles também, corintiano. Fomos batizados num único Espírito, para formarmos um só corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. E aí a leitura, não sei porque cortaram, porque o lecionário corta, ela continua dizendo assim, e porque comemos todos de um mesmo pão, formamos um só corpo. Essa é a beleza da igreja católica, igreja nenhuma tem isso. Todas as outras igrejas é assim, eles são unidos enquanto iguais, enquanto uniformes. Quando entre eles 2 ou 3 não é mais uniforme ao todo, precisa fundar dele. Aí tem a igreja tal, agora tem a igreja tal renovada, agora tem a primeira igreja tal renovada da esquina da Vila Mariana, agora tem a segunda igreja, né? Eles não conseguem, eles são uniformes, nós não. Nós somos um na diversidade. Aqui deve ter carismático, tradicionalista, aqui tem de tudo. Santo, pecador, bate palma, não bate palma. O que é que nos une? O nosso repertório musical? O que é que nos une? O que nos faz um? Os nossos gostos de temperamento? Eu sou assim mesmo, não adianta ficar me chamando, pá, pega leve, pá, vai ter que... Eu não sou um lorde. Pareço, tenho olhos, tenho a testa, como diz o outro. Tamanho não. Mas não adianta, gente.
Eu sou assim mesmo, eu gosto de abrir braço, entendeu? Quando eu vejo, eu já estou no lavaré. Nossa Senhora, ainda bem que Jesus me achou cedo, viu? Eu ia curtir muito pagode nessa vida, eu acho. Nossa. Como você não sabe quem está do seu lado, que quem vê carne não vê coração, põe a mão na cabeça e fala, Jesus, acha ela, acha ele logo. Isso aqui, vai que não é o que eu estou pensando, Jesus. Meu Pai, E é dos quietinhos que a gente tem que ter medo, né? Então, já viu. Ei, o que nos une? A soma e a igualdade dos nossos temperamentos? Não. Bebemos de um mesmo Espírito, o batismo, comemos de um mesmo pão, a Eucaristia. Aí você vê que tudo isso que te ajuda no dia a dia a ser católico, estar perto de Deus, e cada um é ajudado por uma coisa, e nem todos pela mesma coisa. Tudo isso nos impulsiona e nos converge para onde? Para o altar do Senhor, para a Eucaristia. Essa é a beleza da igreja, nós somos multiformes, porque o ser humano é multiforme, tem que ter de um tudo. Por isso que a gente não deve comparar nada com ninguém, um com o outro. Por isso que se você gosta de muito de algo dentro da igreja, goste, mas não pega a birra do que é diferente disso não, porque o que é diferente disso serve para outro, que não serve para um, e o que serve para um não serve para outro, mas tudo isso traz para onde? Para o altar. E esse aqui é o critério do Espírito Santo do Xalabarelacanda aí, viu? Esse aqui é o critério para ver se é de Deus e do Espírito da verdade a devoção a São José, o carinho por um padre, por um evangelizador ou coisa assim. O altar, a Eucaristia, missa, é aqui que está, é aqui que somos, um mesmo Espírito e um mesmo pão. Aplaude a Divina Eucaristia, que eu sei que você entendeu. Amém. E a Divina Eucaristia, meus irmãos, que nos sustenta o nosso batismo, quando ela é temperada, embalada, envelopada por uma oratória boa, por uma equipe de música dessa, fica mais gostoso, não fica? Sim ou não? O que você acha? Ajuda, né? Ajuda. Mas e se não for embalada por tudo isso? Ela ainda é o que é, e você precisa dela. Essas coisas são a cereja de um bolo. Eu amo uma cerejinha. Confesso para você que se eu estiver por lá e ninguém vê, eu pego a cereja. Eu gosto da cerejinha. Mas é uma cerejinha, não é o bolo. A gente não faz festa de aniversário batendo palma e acendendo uma vela para uma cereja. É para um bolo, sim ou não? Que às vezes tem cereja, às vezes não tem cereja. Então sim, às vezes tem missa que é mais apetecível. E vocês são muito canalhas. Vocês não valem nada, a maioria. Somente esse povo que vem de fora. Iludido. Vem, abraça. Para tirar uma foto. Aí abraça, irmão. Isso é assim que é um padre. Não é igual o padre que eu tenho lá. Primeira coisa que eu pergunto, quantos anos tem seu padre? Quanto? 87? 92? Desgraçada. Utilitarista. Né? Tem nem E paga de beata. Ela se acha santa porque compara um padre com o outro, quando na verdade você não tem uma gota de caridade no seu coração. Sua medonha. Eu falo, Deus, eu vou chegar aos 87 e vou me tornar culpado de ser velho. Povo do ruim. A Eucaristia, às vezes é embalada, temperada, melhor ou pior. Eu sei disso. Mas ela sempre é. Somos um. O Espírito Santo gera a igreja, o corpo de Cristo. Ninguém vai para o céu e ninguém aguenta nessa terra rezando em casa no travesseiro e dando like no YouTube. Nós precisamos do Espírito de Deus que nos é dado, meus irmãos, de modo concreto nos sacramentos e na experiência da fé da comunidade e no serviço ao próximo, mas nos sacramentos. Pega na orelha de quem está do seu lado, me ajuda. Eu queria ser 2.000 para puxar 2 mil orelhas. Pega, puxa, até falar aleluia, porque você está em... Serra o dente. Fala assim, você está entendendo o que eu estou falando? Presta atenção, miséria. O Espírito Santo gera o arrependimento, confiança na misericórdia, nos faz falar a língua do outro, proclamar a glória de Deus e nos forma, nos une como igreja. Amém?
E na igreja nós temos membros mais top de linha mesmo. Na igreja tem gente que não é comum mesmo. Olha lá. O glorioso São José. Você vai falar para mim que São José é um homem qualquer? Gálatas 4,4 diz assim: na plenitude dos tempos Deus quis nascer de uma mulher. Só que para ele ser o Salvador, quem dá a linhagem davídica é o Pai. Deus formou Maria, mas formou Maria no tempo de José, preparado e pronto pelo Divino Espírito Santo, na sua humanidade de homem, de carpinteiro, para estar à altura de tão santa esposa e de tão divino filho. Esse é São José. Do outro lado, a Virgem Maria, que aqui a gente gosta da Nossa Senhora Aparecida, chocolatona, né? Olha que gata, gente. Depois ali, se você for perto, você vai ver, a Nossa Senhora tem até cílios. Sim, unha feita. É. São José não é esses homens muquirana que tem por aí, não, que a mulher fala assim, amor, vamos... Não, para que gastar dinheiro com essas coisas? Nossa Senhora não estica, filho. Nos trinque. Nossa Senhora, mulher qualquer, mulher mais uma, era que tinha na vez, vai Jesus, preparada desde sempre da eternidade, profetizada no Gênesis, a mulher que esmaga a cabeça da serpente. Mulher, Maria qualquer uma? Não. Maria e José têm muito a nos dar e oferecer, podem muito diante de Jesus Cristo, diante de Deus, e tantos santos e santas de Deus. E aí, descendo um pouquinho mais o nível, gente muito especial faz parte da igreja. Quem está à sua direita, à sua esquerda, ou não é verdade? Quem está à frente, atrás, você está rodeado de gente boa hoje, hein? Lugarzinho bom que você sentou, hein? Ô glória! É, a intercessão, a comunhão dos santos, meus queridos, que nos auxiliam, que nos socorrem. E em tudo, meus amados, a igreja nos ensina a rezar todos os dias, vinde Espírito Santo, não é isso? Enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Nós precisamos do Espírito Santo. Só que o Espírito Santo ele tem uma característica que às vezes ele não encontra em nós. E se ele não encontrar em nós, fica difícil ele querer vir. Ou se vem, vai embora logo. O Espírito Santo é pobre. O Espírito Santo é pobre. Nem nome ele tem. Deus Pai é Espírito. Deus Filho é Espírito. Deus Espírito Santo, qual é o nome do Deus Espírito Santo? Espírito Santo, nem nome ele tem. Nem nome ele tem. O Espírito Santo é pobre, ele é humilde. E hoje eu quero convidar você, que nós peçamos, meus amados irmãos e irmãs, uma pobreza espiritual para nós, um desapego, um desprendimento. E que à luz do Espírito Santo e do dom da ciência, diga comigo, ciência. Que à luz do dom da ciência, meus amados, nós entendamos aquilo que veio na nossa vida nos revelar que somos pobres. E a acolher aquilo que na nossa vida, por óbvio, com exceção do pecado, está nos convidando a uma pobreza. O dom da ciência é o dom de ver dentro e de reconhecer a essência das coisas. Você sabia que em tudo existe a presença de Deus e quem tem, na plenitude do Espírito Santo, esse dom da ciência, o dom da ciência nos faz perceber e reconhecer Deus dentro da cruz, dentro da dor, dentro da derrota e dentro, por óbvio, de alegrias. Reconhecer o resquício e o benefício de Deus em cada coisa. É o dom da ciência que nos tira da revolta. É o dom da ciência que nos tira da amargura. Porque ele, junto com o dom da sabedoria, nos faz perceber visita de Deus naquilo que humanamente é um escândalo, é uma cruz, é uma dor. O cristão e a presença do Espírito em nós, meus amados, nos faz dóceis. E eu sei que você sabe que ser dócil não é ser molenga. Tem muita gente aí que é molenga, não é doce. Chega perto para você ver se não te morde. Rela para você ver se não te assusta. E existem pessoas extremamente firmes, prontas e que são dóceis. Tem gente aí que tem umas caras de coitado, santo, pisa no rabinho dele, pra você ver, igual cobra. E tem gente
e parece um leão. Chega perto, te dá colo. O Espírito Santo nos faz dóceis a Deus que nos visita, porque o Espírito de Deus permeia todas as coisas. E sim, meus irmãos, invoquemos o Espírito Santo na nossa vida, que Ele nos dê direção, que Ele nos dê força, e que Ele torne possíveis as coisas impossíveis. São José, reza junto com nós para o Espírito Santo tornar possíveis as coisas impossíveis na nossa vida. Mas veja, queridos, quando o Espírito vem, vinho vira sangue, pão vira corpo. Quando o Espírito Santo vem, a água da pia batismal vira a água do batismo que limpa a alma. Quando o Espírito Santo de Deus vem, um óleo vira unção e sacramento. O Espírito renova, transforma e unge todas as coisas. E nós precisamos do Espírito Santo. Consagrar o Espírito Santo, o que vamos fazer, o que vamos enfrentar, o que temos que decidir. Vinde, Espírito Santo de Deus. Porque quem tem o Espírito tem um grande desejo na vida: amar a Deus, se unir a Deus, servir a Deus. E quem tem o Espírito Santo de Deus só tem, no fundo, um grande medo: que algo ou alguém me distancie de Deus, me faça machucar a Deus. O resto, meus irmãos, Deus cuida. O resto Deus capacita. O resto Deus provê. O resto, São José negocia lá no céu para nós. O resto, a Virgem Maria abre a estrada, o caminho, tira a pedra da frente. Mas o Espírito quer nos santificar, nos fazer cheios da graça de Deus, do amor de Deus e de uma vida nova e renovada. Vamos ficar em pé?